Oi, gente! No vídeo de hoje eu vou compartilhar 7 hábitos que vão mudar a sua vida e sua energia de verdade. Bem, quando a gente para e pensa que a vida, ela muda quando a nossa energia muda e a sua energia, ela muda quando você para de repetir padrões inconscientes e começa a construir a sua nova versão, a versão que você é mais potente, que você é próspero, que você é abundante. E hoje eu vou te mostrar esses 7 hábitos que são profundos, são simples, mas profundos e que realmente mudam a sua vida, mudam a sua energia. E eu falo isso porque eu pratico eles há anos e é isso que eu ensino em todos os meus programas de acompanhamento. Então vamos lá, para a gente já começar. Esses hábitos são parte, né, do que eu ensino dentro das minhas mentorias, dentro dos meus acompanhamentos. E você vai ver que eles estão todos diluídos aqui dentro do meu canal, porque são 7 hábitos. Então, a cada playlist, a cada aula, eu vou falando um pouquinho desse contexto todo, tá? E hoje eu resolvi resumir esses 7 para te trazer aqui de forma mais clara e mais objetiva. Então, vamos lá. Para a gente já abrir e começar, qual é o primeiro hábito que eu quero trazer a consciência para você agora? É deletar as redes sociais que te distrai, né? Ou limitar o uso consciente. Carol, você quer dizer então que eu tenho que parar de falar com todo mundo, parar de interagir? Não, não é isso. Mas eu quero que você pare e pense quais são as redes sociais que você fica rolando o dedo, rolando infinitamente, né? Sem presença, você tá lá no piloto automático e gastando o seu tempo, a sua energia. Por quê? Essas redes sociais, que elas são mais imediatistas, né, que são as redes vizinhas, elas foram construídas para fazer você, né, ficar ali, né, de forma inconsciente e gera cada vez mais dopamina para você. Então, quanto mais você fica, mais você vai ter vontade de ficar. Por isso que constrói esse hábito que é destrutivo. Então, a minha intenção é que você entenda que quando você aplica esses 7 hábitos que eu vou destrinchar aqui para você, você vai começar a entender como a sua vida, eu garanto a você, como a sua vida vai se transformar e o quanto você vai sentir a tua energia completamente diferente. Então, o primeiro hábito é deletar ou abre aspas, limitar o seu consumo do seu tempo e da sua energia para você não ficar rolando o dedo na tela do celular, tá? É realmente fazer um detox. E pergunte-se para você, né? Quando você estiver lá para validar para você, não, será que essa rede aqui que eu tô, ela me inspira ou ela me distrai? É uma pergunta simples, mas te traz esse poder de clareza, o poder da sua intenção. Lembra, para que a minha vida se modifique, para que eu vá no novo, que eu tenha a minha melhor versão, que eu tenha uma versão mais rica, mais potente, mais próspera e mais confiante, eu preciso entrar em alinhamento com ações que me levem a me tornar essa nova versão. Senão eu não consigo sair do lugar. Então, quando você fizer esse mapeamento, essa rede aqui, será que essa rede aqui que ela quis me dizer que pode ser uma que está drenando a minha energia e meu tempo, ela está me inspirando mais ou ela está me distraindo mais? Então distrair é te afastar daquilo que você deseja, te inspirar é algo que soma, né? Que te aproxima daquilo que você quer viver para sua jornada. E lembra que a nossa vida é moldada pelos hábitos, por isso da importância dessa aula de hoje. Então, toda vez que você diz sim para distração, você diz não para sua evolução. Então, toda vez que você diz sim para a distração, lembra, você está perdendo o seu tempo e a sua energia, você diz não para a sua evolução. O que seria a sua evolução? Você ganhar mais dinheiro, ter mais saúde, ter relacionamentos melhores, ter um estilo de vida melhor, ter mais dinheiro? Não sei. É aquilo que você deseja como evolução, como potência na sua jornada, tá? Esse é o primeiro hábito. O segundo hábito, praticar o jejum com consciência. Não é sobre comida, você vai ver que aqui no meu canal
Eu falo muito sobre isso, é sobre limpar o corpo físico, o corpo emocional, o corpo mental e espiritual, energético. Então, aqui, eu acredito que para mim a prática do jejum transformou a minha vida completamente e eu falo muito sobre isso em uma das playlists que tem aqui sobre o poder do jejum. E eu vou deixar aqui também no cards, aqui em cima, né? No cards para que você acesse com mais facilidade depois que você assistir essa aula, tá? Então, você vai perceber que quando você aplica o hábito do jejum, né, que é viver de jejum como um estilo de vida, você vai ver que você tem mais autoconfiança, você tem o corpo que você deseja, você tem uma saúde que você deseja, você vai ver que você tem relacionamentos mais harmônicos, porque você vai estar mais no autocontrole e autodomínio sobre as suas emoções, sobre as suas ações, sobre as suas reações. Você vai ver que você vai ter mais paz de espírito, você vai ver que você vai ter mais conexão espiritual, porque o jejum não é sobre comida, mas é sobre a gente limpar o nosso campo energético. E se nós somos feitos de energia, a gente precisa colocar a energia como pilar principal, porque ela é que sustenta a nossa jornada, não é verdade? Então, você vai ver que aqui na aula do jejum eu falo muito, destrinchando várias aulas sobre isso. Eu garanto para você, vale a pena você maratonar essa playlist, tá bem? O jejum, lembra, ela é uma medicina, não é de hoje o jejum é milenar, é uma prática milenar. Há milhões de anos as pessoas já praticam, não é de agora. Então não é uma coisa nova, um hobby novo ou uma novidade que está por aí. Não, não é. Isso é milenar. Então, quando você lembra, quando o corpo silencia, a alma fala. Então, para que eu entre em conexão, falando da parte espiritual, para que você entre em conexão com seus mentores, com a direção daquilo que você deseja para você, você vai perceber que quanto mais você entra em silêncio e vai percebendo os sinais, sentindo, você vai alinhando o seu campo, o seu corpo, e você vai tomando decisões mais assertivas, porque lembra, o campo invisível, né? O campo espiritual, ele é muito maior do que a gente. Então, se a gente não andar de mão dada com pessoas, abre aspas, com os nossos mentores, que possam nos guiar ainda mais, fica muito mais difícil quando eu não estou em alinhamento com eles. Então, quanto mais você andar em alinhamento com a sua egrégora espiritual, mais fácil vai se tornar a sua jornada aqui. Eu garanto isso para você. Então, só dar um exemplo, tá? Eu pratico o jejum já há muitos anos, eu falo lá na aula, mas se você quiser praticar, você que nunca fez, você pode começar colocando um objetivo como 12 horas, tá? E aí, gradativamente, você vai aumentando isso. Depois maratona a playlist, que isso vai te ajudar bastante, tá bem? E aí, qual que é o nosso terceiro hábito incrível? E é um hábito que eu falo muito também há anos, porque isso mudou minha jornada, por isso que eu bato nessa tecla, que é meditar e visualizar a sua nova versão, né? É você quebrar o hábito de ser você. Então, é você usar a meditação como uma ferramenta de criação da sua realidade. Por quê? Não é só meditar por meditar. Lembra, tudo que a gente vai fazer, quando a gente tem uma intenção clara, né? Quando a gente tem clareza do porquê, a gente entende o significado que aquilo traz para a nossa jornada como evolução, como potência, como fazer a gente cada vez mais caminhar na direção daquilo que a gente quer, mais rápido e fácil fica a jornada. Então, se você nunca fez meditação, aqui no canal também eu vou deixar, tem uma playlist de meditações e reiki. Essa playlist eu faço o alinhamento dos 7 chakras. Pode te ajudar bastante também para que você faça esse começo se você não pratica meditação. Se quiser, se fizer sentido, faça essa playlist também que vai te ajudar bastante. Mas se você nunca fez, comece com 3 minutos por dia, com intenção clara de que daquilo que você deseja modificar. Então, quando a gente alinha, né, a meditação com a visualização, eu percebendo, né, sabendo, entendendo para onde eu quero ir, né, o que eu quero construir, qual que é assim, essa minha nova versão que eu quero viver, né, qual que é a minha nova realidade que eu quero viver,
você começa a entrar nesse campo, porque lembra, para que eu viva um novo eu do futuro, eu preciso primeiro saber o que eu quero. E aí, você não vai mais se apegar no como eu vou fazer, mas você precisa saber o que você quer. Quando você começa a meditar e visualizar todos os dias, mesmo que for 3 minutos, mas você trazendo uma imagem daquilo que você deseja viver, um local, uma situação, um trabalho novo, uma forma nova de viver, uma nova forma de trabalhar, e você saudável, você feliz, você contente num cenário diferente, num lugar diferente, não importa. Quando você começa a trazer as imagens de como seria essa sua nova versão, você vai começar a entrar em alinhamento com o seu mental, emocional e espiritual. Lembra que o invisível, ele tem muito mais potência do que a matéria. Então, quando a gente começa a trabalhar a nossa mente a nosso favor, criando uma tela mental nova, eu vou usando a minha potência, que eu quase não uso, o seu cérebro, para criar uma nova realidade. Por quê? Porque você tem que entrar em novas correntes neurais. Porque, lembra, aquilo que você já vive hoje já está no piloto automático. Essa realidade que você está vivendo todos os dias, você já construiu. Então, para que você construa uma nova realidade, você precisa criar uma nova identidade. Então, como seria essa sua nova vida? Por isso, você viu quantos detalhes aqui? Então, você precisa começar a pensar e trazer imagens que reverberem essa sua nova identidade para daquilo que você deseja atuar na sua nova versão, para que você consiga quebrar o hábito de ser você, porque o hábito de ser você, você já conhece. Agora a gente tem que quebrar. O que, que seria o quebrar? É você construir uma nova identidade. Mas para que eu construa essa nova identidade, leva tempo. Por isso que ter o hábito da meditação vai te ajudar. E eu ia falar só no final, mas eu já vou aproveitar para trazer aqui, porque eu acho que é importante, depois no final eu friso. Esses 7 hábitos, eu aconselho você praticar os 7, mas se você não puder, escolha um que mais é potente que você percebe nesse seu momento. E coloque um objetivo de 90 dias, para que você pratique isso todos os dias. Porque lembra, para o hábito se tornar um hábito, eu preciso tornar consciente a informação, depois eu preciso aplicar o conhecimento, a informação, e eu preciso repetir. Por quê? Para que ele se torne um hábito. O hábito é um comportamento, é uma ação que eu tenho no piloto automático. Então, essa sua nova versão, essa sua versão atual, ela já está no piloto automático. Ó, você não pensa para tomar água, você só vai lá, pega a água. Você não pensa para escovar o dente, você sabe que precisa escovar. Então, a maioria das coisas que você faz hoje, você faz de forma inconsciente, porque já é um hábito, coisa simples. Só que quando a gente vai construir um novo hábito, a gente tem que tornar consciente a informação. Lembra que eu falo muito do significado. E aí, quando eu entendo o que é aquilo, tá, como eu vou aplicar de forma prática o conhecimento? Aí é o que eu estou te trazendo aqui a técnica, meditação. Tá, ok. Então eu vou sentar em silêncio, com perna de meditador, ou sentado aqui na cadeira, fechar os olhos e respirar. Inspira e solta. Aqui lá na playlist da Meditações e Reiki, eu destrincho mais a meditação lá, tá bem? Então, esse é o terceiro hábito, meditar e visualizar a sua nova versão. É você quebrar o hábito de ser você, a sua versão antiga, tá bem? Você se torna, lembra, o que você vê com os olhos da mente. Então, você se torna aquilo que você vê com os olhos da mente. Você precisa se ver com os olhos da sua mente, usando novas correntes neurais para que você acesse seu eu do futuro, tá? Você não tem que se apegar no como, mas você precisa intencionar isso. Essas são as informações-chave. E aí, qual que é o quarto hábito? Escrever no caderno da gratidão e conversar com Deus. Essa prática, ela mudou a minha vida, mudou a minha realidade, assim,
indescritivelmente. Eu até tenho uma playlist aqui também no canal que eu falo o poder da gratidão. Eu vou deixar aqui também para você, porque vale muito a pena você assistir e maratonar. Vai trazer consciência para você sobre algumas informações das áreas que você pode implementar ainda mais. Então, quando a gente pratica, né, a prática da gratidão de forma terapêutica, né, que é escrever no papel, né, com caneta, com lápis, os motivos que você pode agradecer e uma conversa com Deus. Eu faço muito isso me ajudou muito a alinhar muitas questões na minha jornada. Então, a gratidão é como se fosse um desabafo, né? Um pedido que você está conversando com Deus, com o universo, com a vida, com os seus mentores. E lembra, tudo que você precisa é, para que você entre em alinhamento com o seu campo mental, você precisa é, tirar do seu emocional. Por isso que escrever é uma técnica terapêutica. Quando você tira do seu interno, né, do seu emocional e transfere para o papel, você vai perceber que traz um alívio, traz uma paz de espírito, traz uma calma. E aí, quando você lê o que você escreveu, você vai perceber que vai te dar potência, até mesmo para você perceber, nossa, eu tô percebendo que eu tô há dias escrevendo coisas que não são tão legais, são mais vibrando na escassez, são mais vibrando na dor. Aí você tem o poder de mudar. Você vai perceber quando você está escrevendo de uma forma tão grata, tão potente, cada vez mais você vai perceber que as coisas estão fluindo com tanta naturalidade, com tanta satisfação, com tanta gratidão, e você vai ver que todos os dias você está recebendo uma graça, todos os dias você está recebendo uma bênção divina para você, todos os dias a vida está sendo abundante com você. Então, a escrita terapêutica, ela é fundamental para que você construa mais prosperidade ainda. Se você não tiver muito tempo, escreva só 3 coisas, tá? Mas escreva, eu garanto você que isso é um divisor de águas para você tornar consciente as informações que está passando aqui dentro de você. Lembra, quando você escreve, você escuta o que a sua alma já sabe. Por quê? Porque você está lendo e você está tornando consciente. Lembra? Porque você está usando os seus canais a seu favor. O que você vê, o que você sente, o que você fala, como você se expressa. Então, você vai ver que isso vai te dar muita potência, autoconfiança para você continuar na sua jornada. E aí, qual que é o quinto hábito? Contato direto com a natureza todos os dias. Eu sei que tem muita gente que está, né, na Grande São Paulo, num contexto que não consegue entrar em conexão com a natureza todos os dias, está tudo bem. Mas coloque isso como prioridade pelo menos uma vez por semana. Contato com a natureza todos os dias, o contato com a natureza, andar descalço, sentir o sol, né, olhar para o céu, ouvir o vento. A natureza ela calibra a nossa vibração, a nossa frequência, a nossa energia. Então, a natureza é um grande combustível para o seu motor, que é você mesmo. A natureza é o grande canalizador que faz você entrar em conexão com você e com o campo espiritual. Então, quando a gente anda descalço, de preferência, se você puder, pisar um pouquinho na grama, na terra, na areia, na água, você vai ver todo esse alinhamento dos seus chakras, da sua vibração, da sua energia. Quando você sente o sol, pensa aí, se não é assim, quando você sente o sol, na hora você não sente uma alegria, uma expansão, uma satisfação? O sol dá clareza mental, isso é confirmado. O sol é um dos arquétipos de clareza mental, de expansão, de progresso, de realização, de sucesso. Por quê? Porque ele ilumina tudo aquilo, né? Aonde ele está, né? Está passando, né? Então você vê que todos os dias a gente fica feliz quando o sol vem. Por quê? Porque ele te dá essa sensação de alegria, de felicidade, de contentamento. E aí o céu, né, é simbólico, né? Porque Deus, universo, vida, eles estão aqui o tempo inteiro, né? Os mentores estão aqui do nosso lado, eu brinco, ele está aqui do meu lado. Mas quando a gente olha para o céu, não dá aquela sensação que, nossa, é grandioso,
o Deus que nos olha todos os dias, o universo que nos acolhe todos os dias, a vida abundante. Quando a gente olha para o céu, não dá aquela sensação de expansão, de abundância, de potência, de prosperidade? Eu sinto muito isso. E aí, quando a gente sente o vento batendo no rosto, aquela brisa gostosa, não dá uma sensação de um abraço gostoso, de satisfação? Então, a natureza, ela calibra a nossa frequência, a nossa energia. Por quê? Porque, você viu, ali traz todo um alinhamento dos, dos elementos da natureza, que faz a nossa frequência ficar bem, né? Lembra, nosso corpo é feito de água, 70%. Então, você vê que tem todo esse alinhamento da nossa frequência vibracional. E aí, a cura está na terra, lembra? Todos os alimentos que mais são nutritivos vêm da terra, né? O céu responde quando você silencia. Pensa assim, por que que a gente faz uma oração, normalmente a gente olha para o céu e fala, né, Deus me ajuda, ou Deus obrigada, ou qualquer coisa. Por quê? Que eu expliquei um pouquinho aqui em cima. Nós temos a sensação, quando a gente olha para cima, a gente está sendo ouvido, a gente está sendo acudido, né? E Deus está olhando para a gente, Deus está trazendo a graça. Então, a cura sempre vai vir da terra e do céu, porque é esse alinhamento, né, do Deus, da deusa, né? A deusa é a lua, o Deus é o sol, então é todo esse alinhamento do universo. Então esse foi o quinto hábito, tá? E agora vamos para o sexto hábito, ter conversas profundas e verdadeiras. Isso aqui é muito legal, né? Tem muito a ver com a prosperidade relacional, né? Relacionamentos que curam e não que distraem você. Então, a gente está vivendo um momento, né, de muita informação, excesso de distrações, né? Então, a gente está vivendo um momento importantíssimo da gente ser interessante e principalmente ser interessado. Então, seja interessante, mas principalmente seja uma pessoa interessada. O que que isso significa? Cada vez mais, seja uma pessoa que é interessante para o outro, que agrega valor na vida do outro, trazendo talvez uma conversa que agrega para o outro, não para satisfazer o seu próprio ego, que você tenha uma escuta ativa para ajudar o outro, não para satisfazer seu próprio ego, que você dê o seu tempo, sua energia para contribuir com o outro, não para satisfazer o seu próprio ego. Quando a gente se torna interessada, uma pessoa interessada no outro, a gente começa a trabalhar mais a lei da doação, que é dar para receber. Então, quando a gente começa a entender as leis espirituais, você vai ver que eu falo muito isso no meu canal, a lei da doação, que é a segunda lei espiritual do sucesso, ela fala e nos diz a importância da gente, quanto mais a gente doa para o outro aquilo que a gente quer, mas de forma genuína, lembra? Sem esperar um movimento que o outro tenha que fazer igual porque você fez. Não, lembra? Seja interessante, seja uma pessoa interessante e seja uma pessoa interessada. Então, quando eu uso a lei da doação, né, quanto mais, se você deseja ser uma pessoa, se você deseja receber mais alegria na sua vida, que as pessoas te dê mais alegria, te dê mais gratidão, contribuição, você precisa usar isso. Se você quer aumentar seus recursos financeiros, você precisa ajudar alguém a resolver problemas. Se você deseja melhorar o seu trabalho, você precisa ajudar as pessoas a resolver o problema e se desenvolver como pessoa. Então, quando a gente começa a entender a potência dessa lei na nossa vida, a lei da doação, você começa a querer mais relações mais profundas. Você começa a se tornar uma pessoa mais interessante. Você começa a se tornar uma pessoa mais interessada. Interessada em quê? Em pessoas que doem da mesma forma, que é algo grandioso, genuíno, né? Que contribui de fato com aquilo que você deseja para a sua jornada. Então, sua energia, lembra, ela é moldada pelas conversas que você escolhe ter. E porque, lembra, os relacionamentos, eles sempre vão potencializar, eles vão minar a nossa vibração, a nossa energia. Os relacionamentos, eles sempre vão impulsionar a sua vida
ou eles vão ser um lastro na sua jornada, por N fatores. Então, a sua energia, ela sempre vai ser moldada pelas conversas que você escolhe ter. Então, quais conversas que você pode ser uma pessoa mais interessante, que você pode pôr mais coisas bacanas para o outro, que possam acrescentar na vida dele, né? Como você pode se tornar uma pessoa ainda mais interessada no mundo do outro, que você queira doar para o outro o seu tempo, a sua energia, a sua disposição, ou aquilo que você puder doar. Então, aqui, nesse sexto hábito, eu garanto a você que muitas peças começam a linkar quando você entende a potência que isso traz. Você começa a investir mais seu tempo, sua energia em relações mais saudáveis. Por quê? Porque ela está em alinhamento com a lei da doação. Ó, eu dou e recebo, eu dou e recebo. Eu sou uma pessoa interessante e eu sou uma pessoa interessada. Eu sou uma pessoa interessante e eu sou uma pessoa interessada. Eu não quero só receber. Eu sou uma pessoa interessada, eu quero saber do mundo do outro. Eu me importo com o mundo do outro, eu me importo com o que a outra pessoa fala. Eu paro para ver, olhar nos olhos dela quando ela está conversando. Eu paro para ouvir sem interromper o que ela está falando. Eu paro para dialogar, para dar um abraço, para dar um beijo. Entende a importância disso? E aí, o sétimo hábito, buscar o progresso todos os dias. Não precisa ser perfeito, mas precisa ser vivo, precisa ser feito. Então, o sétimo hábito é muito importante, porque lembra assim, nós não viemos para ficar parado com um tronco de árvore. A gente veio para sempre evoluir, crescer e progredir. Então, não importa qual a área da sua vida, não importa o que for, mas você sempre precisa estar em progresso, precisa estar sentindo que você está avançando na sua jornada. Por quê? Isso traz para você, para a sua satisfação pessoal, para a sua mente, o quanto você está crescendo, o quanto você está prosperando, o quanto você está indo para frente, porque a vida é para frente, não tem como a gente parar no tempo. E aí, até um exemplo, você pode usar esse progresso, se você não tem uma meta clara para você, como se você fosse usar um desses hábitos para você progredir. Eu vou dar um exemplo. Se você não pratica nenhum desses sete, qual desses sete que você pode colocar como seria a meta do hábito 7, né? Que é buscar pelo progresso. Então, vou dar um exemplo. Eu nunca meditei, não consigo ter constância. Então, pode ser, eu quero ter progresso na meditação. Eu quero começar a fazer atividade física. Eu quero começar o jejum. Eu quero começar a prática da gratidão. Eu quero começar a escolher uma relação que eu possa me interessar mais pelo mundo do outro para tornar essa relação mais saudável, mais próspera, mais potente. Então, a estagnação, ela é contra a natureza. Lembra, a gente não tem como estagnar, não existe a gente ficar parado. Ao contrário, a vida é fluxo, a vida é movimento, então é sempre movimento. Então, a vida é movimento. Quem não busca crescer, adoece por dentro. Pensa aí, todas as doenças, muito mentais, principalmente, elas acabam se instalando na gente, por quê? Porque a gente não está progredindo na vida, porque a gente não está vendo e sentindo o nosso progresso. Não é para o outro, não é para provar para ninguém, mas você precisa ter essa satisfação pessoal, senão você adoece, porque a vida é movimento, então não é para o outro, entende? É sobre você. E aí, esses 7 hábitos, você viu a potência que eles trazem? Porque é sobre o seu alinhamento, sobre a sua jornada, sobre a sua vida. Então, você não precisa mudar a vida inteira de uma vez, mas precisa mudar a direção. Escolher qual é a direção que você vai colocar progresso. Quais desses 7 hábitos, né? Qual desses 7 hábitos? Comece com esses 7 hábitos e me conta aqui no comentário qual desses 7 hábitos você percebeu que você não praticava ou que você pratica, mas que você percebeu que pode potencializar, melhorar. E se você quiser caminhar comigo ainda mais aqui nessa jornada, se inscreva aqui no canal, deixa o seu curtir, porque é a forma de eu saber que se esse conteúdo que esse conteúdo te ajudou, porque assim você me ajuda a trazer mais conteúdos. Se tiver qualquer dúvida, coloque aqui também. Se quiser colocar uma orientação, né? Assim,
Carol, acho que esse conteúdo poderia ser legal também para você abordar aqui. Pode deixar aqui também, tá bem nos comentários. E comenta aqui qual desses hábitos que você vai começar a praticar, a implementar na sua jornada. E se esse vídeo te tocou, lembra, se inscreva no canal, você que é inscrito, muito obrigada por você estar aqui comigo. Se você precisa de alguma orientação, alguma ajuda para você implementar algum hábito desse, aqui embaixo no descritivo tem a minha consulta. Eu posso te ajudar a você fazer isso por você, tá bem? Beijo grande no seu coração. Eu te vejo no próximo vídeo e na próxima aula. Tchau!